Vamos lá, gente. Qual que é a ideia da aula de hoje? Visto que a gente tem tido... beleza, Camila. Visto que a gente tem tido uma mudança na forma em que o principal banco de leilão trabalha, a gente precisa mudar a forma de trabalho também. Então, no início do ano, a gente teve algumas mudanças com relação a uma das principais modalidades de leilão, que é a da licitação aberta. Uma das principais, ela sempre foi uma modalidade em que, por exemplo, você não pagava os débitos de condomínio, e mudou isso. Agora tem uma nova regra. Então, uma parte que antes era algo opcional, você poderia escolher algumas modalidades de leilão a fim de pesquisar os débitos de condomínio, agora se tornou algo obrigatório. Você precisa pesquisar débito de condomínio, débito de IPTU, fazer essa parte de diligência, é necessário para colocar na planilha de viabilidade. E isso é uma parte que muita gente erra, é uma parte que muita gente não tem certeza, faz meia boca. Então eu quero mostrar para vocês aqui o que a gente tem feito, como é que a gente tem trabalhado, depois de ver alguns resultados, alguns não tão bons, eu vou contar para vocês alguns casos, mas depois dessas correções, a gente tem tido bons resultados, vamos dizer assim, em assertividade dessa gíria. Então eu peguei um caso real, tá? É o caso de um imóvel, de um cliente, especificamente, de licitação aberta, tá? Então é um caso bem concreto, como que a gente faz do começo ao fim. Vamos compartilhar a tela aqui. Primeira coisa, o imóvel é esse, tá, senhores? Chegamos nesse imóvel aqui com o interesse de analisar a viabilidade dele. E aí, vale a pena comprar ou não? Vendo localização, olha, a princípio vale, porém, essa regrinha aqui é o que muda tudo. Ó, pagamentos das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador. Pagamento das despesas de condomínio ficará a cargo do comprador até 10% em relação ao valor do imóvel. A Caixa realizará o pagamento, o que exceder 10%. O que ele está falando aqui para a gente? A Caixa avaliou esse imóvel em 175 mil. Então, se tiver dívida de condomínio até 10% desse valor, ou seja, 17.500, quem será o responsável pelo pagamento vai ser quem arremata esse imóvel. Se passar disso, sei lá, deu 50 mil de dívida, o arrematante paga 17.500, a Caixa paga o restante. Essa é a regra do jogo. E aí a gente precisa saber se vale a pena ou não. Primeira coisa que a gente faz aqui, depois de ter feito toda a diligência, aquilo que vocês já viram em aulas, é pesquisar se esse imóvel tem algum processo. Aqui, na matrícula, é uma coisa que muita gente erra, tá? O pessoal fala assim, olhei na matrícula, não tem nenhum processo. Lembra lá, ó, a gente vai lá no final da matrícula e começa a voltar. Então, aqui a gente tem a consolidação da propriedade pela Caixa, o cadastro do IPTU, aí aqui fala da averbação sobre empreendimento do condomínio, retificação, tem alguém entrando, peraí. Alienação fiduciária, de quanto o último proprietário comprou, outra compra e venda, cancelamento de hipoteca, ou seja, nenhum processo. Aqui que muitos de vocês erram, tá, gente? Essa visualização de matrícula que a Caixa disponibiliza, essa matrícula que a Caixa disponibiliza, ela não necessariamente está atualizada. Essa daqui, por exemplo, ela saiu no dia 5/6 de 2024. Ou seja, tem pelo menos aí 8 meses, um pouquinho mais de 8 meses, desde a última emissão dela. Então, às vezes, deveria ser, mas às vezes, mesmo um processo antigo não entra numa matrícula de imóvel. Então, você tem que fazer sua pesquisa. Então, o que a gente costuma fazer? Cara, você vem logo no começo aqui, ó. Você vai procurar quem que perdeu o imóvel? É o Leonardo. Então, eu quero saber, todo o processo, ele é direcionado a uma pessoa, seja física ou jurídica, tá?
Então, pode ser a Caixa Econômica, uma empresa, ou uma pessoa. No caso dessa situação específica, é o Leonardo. Por quê? Ele que perdeu esse imóvel aqui para leilão. Então, a gente tem que procurar no CPF dele para saber se ele tem algum processo. Qual que é o caminho que a gente vai fazer? Cara, ele foi qualificado aqui. Cadê a qualificação dele? Aqui na alienação fiduciária, olha só. Vendeu para o Leonardo. Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Leonardo Carneiro de Souza, aí tem o número do RG dele e o do CPF dele. Pego esse número de CPF, primeiro lugar que eu venho. Tem algum advogado aqui, ele já vai ficar puto já. Mas é o primeiro lugar que eu venho. Honestamente, para mim é o lugar mais fácil para se fazer em quantidade. É pegar, jogo o CPF dele aqui, tá aqui, ó, a última pesquisa que eu fiz com ele. Pronto. Achou um processo. É o único processo que o Leonardo tem. Condomínio residencial contra Leonardo. Só uma dica para vocês. O título do processo vem sempre assim, tá? Ó, Fulano versus Ciclano. Quem está primeiro é quem abriu o processo. Quem está depois é a parte, vamos dizer assim, que está tomando o processo. Se é que a gente pode utilizar dessa nomenclatura, mas é só para vocês entenderem. Então aqui, ó, a gente já sabe que o condomínio está entrando com processo com o Leonardo, com dívidas de condomínio. E aí, um outro erro que todo mundo faz. Já olha isso aqui, ó. Valor da causa, R$ 4.000. Ah, então pronto. Pronto. Eu sei que tem dívida de R$ 4.000. Não é assim que se deve fazer, gente. Eu pulei uma etapa que eu sempre falo para vocês fazerem. Só a título de dessa aula ser um pouco mais rápida. Mas assim, primeira coisa que vocês vão fazer é tentar ligar no condomínio. Esse levantamento quase nunca funciona. Quase nunca o condomínio vai passar para vocês os débitos de condomínio por você ligar lá. Mas vale a pena tentar, porque às vezes é mais fácil. Mas já estou indo para a segunda etapa. Ninguém passou, estou vindo aqui. Legal. Isso não é suficiente aqui do Jus Brasil. Eu só queria saber dos processos. Às vezes o cara tem 2, 3 processos do mesmo condomínio. Então o que eu vou fazer? Eu pego esse númerozinho aqui de processo, vou num site chamado Processo Rápido, vou entrar aqui na área de cliente e coloco o número aqui. No caso, eu já fiz essa pesquisa, esse processo já está aqui comigo. E a gente vai abrir junto ele para dar uma analisada de fato, se é só isso que a gente precisa, se é só aqueles 4.000. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Processo relativamente pequeno, 92 páginas. O processo, de forma muito parecida com a matrícula, a gente sempre costuma ir do final para o começo. Aqui ele está falando sobre a justificativa do condomínio ter entrado, os débitos, ó, ele está falando de todos os custos que ele tem, aí ele coloca um monte de coisa. Cara, esquece tudo isso. Você vai lá para o final. Você vai começar a procurar a planilha atualizada de débitos. Por que isso é importante, gente? Olha só. Todo processo, ele é uma situação específica. Então, o processo desse caso aqui pode vir de, sei lá, o Leonardo parou de pagar condomínio em janeiro de 2024 e o processo iniciou-se em junho de 2024. Então, esse processo pode ser referente a esse período. A gente precisa descobrir de qual período que é. Às vezes, esse processo já está atualizado pensando no mês passado, e aí é melhor dos mundos. Mas a gente precisa ter certeza disso. Então, o que a gente vai fazer? Vai dar uma procurada aqui, as certidões, a gente quer achar uma planilha de débito. Todo processo que está sendo cobrado alguma coisa, tem algum demonstrativo de quantos débitos está falando aqui, ó. Bloqueio de valores, ó. O Leonardo já teve bloqueio de valores nas contas. Vamos procurar mais. Opa, achamos aqui alguma coisa. Legal, olha só.
Inadimplentes. O Leonardo Carneiro não paga condomínio desde 2022. Olha só o cuidado que vocês precisam ter. Junho de 2022 até junho de 2023. Isso dá um total de R$ 5.000. Até aí, tá tranquilo. Só que, lembra aquilo que eu falei para vocês. Se vocês não analisarem o período, pode ter uma falha grave aqui. Por quê? Vocês concordam comigo que se o Leonardo não pagou de 2022 a 2023, muito provavelmente, de 2023 até agora, ele está sem pagar essas dívidas? É muito provável, né? Só que ainda não tem um processo. O condomínio ainda não entrou com processo contra ele. E, ao que parece, não atualizou essa planilha aqui, que ele poderia colocar a atualização dos débitos. Só que nas últimas atualizações que a gente viu aqui não tem nenhuma outra planilha falando disso. Última atualização que a gente tem é essa daqui mesmo. Não tem uma data de quando foi emitida, ó, foi emitida em junho de 2024. Estranho isso, ó. Um ano depois da dívida. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Nada. Acabou. Esse processo aqui. Olhando pelo Jus Brasil, eu não tenho mais nenhum débito, ou melhor, nenhum processo contra o Leonardo. Ó, ele é o único processo aqui. Foi aberto em 2023. Então significa uma coisa. A gente já sabe que o Leonardo está devendo os seus R$ 5.100 de débitos. E a gente tem mais aí pelo menos um ano, que é de junho de 2023, um ano e meio, né? Até fevereiro agora de 2025. O que a gente faz? A gente pega qual que é o valor da parcela. Deixa eu voltar aqui. Qual que é o valor do condomínio mensal? Se possível, atualizado ainda melhor. Deixa eu voltar aqui nessa planilha. Tá, provavelmente está maior que esse. Você consegue pesquisar isso direto pelo Zap Imóveis, por exemplo, que ele já dá ali uma média. Quando você vai pesquisando anúncios no mesmo condomínio, você já tem uma noção de quanto está o condomínio. Mas vamos supor, eu colocaria R$ 350 agora. Então eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de 2023, 7 meses, mais 12 meses de 2024, vamos até o final de 2024. Então eu estou falando de 19 meses, certo? 19 meses a R$ 350, eu tenho mais 6.650, sem contar juros. Se eu colocar aí mais uns 30%, vamos colocar aí 40% a mais, vezes 1,4. Então eu tenho R$ 9.300 de que não está no processo. Aí eu somo isso ao processo que já tem, 5.119. Vocês não estão vendo a tela que eu estou calculando, mas é isso daqui. Quer ver? Deixa eu abrir um Google Sheets aqui. Ó, processo, o que já temos, 5.119. Bonito. Qual que é o valor mensal? Estamos estipulando aqui 350. Aí vocês conseguem levantar numa boa. Prazo estimado. O que é esse prazo estimado? Ele vai ser posterior ao processo até hoje. Por que é uma estimativa? Porque a gente não sabe efetivamente se o Leonardo está devendo isso. Não temos certeza. Só que é uma evidência muito forte que ele está devendo isso, que vocês vão concordar comigo. Se ele não pagou o processo de 3 anos atrás, 2 anos atrás,
ele não está pagando agora. Aí o que a gente vai fazer? Calcular esse valor aqui. Quanto que é esse valor? Bom, qual que é o período? 19 meses. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é em dinheiro. Deixa eu colocar aqui dinheirinho. O que eu vou fazer? Valor estimado. No meu valor estimado, eu vou pegar o prazo e multiplicar pelo valor mensal. Vai. D5. Pronto, 6.650 reais. Só que, gente, isso daqui é o valor se ele fosse pagar na moral. Tem juros e correção monetária. Valor estimado com juros. Efetivamente, o que a gente tem notado? 40% a mais do valor. É um número razoável para você fazer essa estimativa. Então, eu estou falando que desse valor que não está constando em lugar algum, é 9 mil reais. No processo já tem 5 mil reais. Então, eu vou somar. Somatório total estimado. Eu vou pegar o que já tem no processo, mais o que eu estimei. R$ 14.429. Isso é o que eu estimo que tenha de dívida. Vamos voltar lá no site da Caixa? Eu sou responsável por quanto de pagamento? R$ 17.550. Então, toda essa dívida aqui sou eu que vou pagar. Ah, eu vou precisar pagar à vista? Não, dá para negociar, isso dá para ser parcelado. Alguns condomínios te dão até desconto para você pagar à vista. Mas por que esse número é bem importante, gente? Porque ele vai impactar diretamente a viabilidade financeira de vocês. Pensa lá que você coloca na planilha de viabilidade. Antes estava 5 mil, beleza? Agora eu quase que tripliquei aquele valor. Mudou bastante o cenário. Eu não peguei a planilha de viabilidade que o captador aqui fez, então eu não sei se o imóvel deu bom ou não. Eu peguei só um cenário que já tinha alguns débitos assim, só para eu pesquisar o processo e mostrar para vocês. Mas esse número aqui precisa ser jogado na planilha para eu saber se vai valer a pena ou não. Vai diminuir pelo menos ali 14 mil do lucro total. Ainda assim pode ser um baita negócio, mas pode não ser. Qual que é o perigo disso? Você não saber disso. Eu tenho um caso de um dos nossos alunos que isso foi logo depois de acontecer essa mudança da Caixa, ele fez uma estimativa que era mais ou menos conservadora, vamos dizer assim, para os moldes, e aí ele encontrou 6 mil de dívida. Só que quando de fato ele arrematou o imóvel e recebeu lá o contato do condomínio, aquela coisa toda, ele estava devendo 15 mil de dívida, 10 mil a mais. Ele fez somente, ele fez essa estimativa aqui, ó, que a gente fez, tá? De prazo. Ah, o condomínio mensal é 350, o prazo é tanto, dá isso daqui. Só que o que ele geralmente faz? Ele fez, eu vou colocar aqui mais uns 15% de juros. Foi mais ou menos isso que ele tinha feito. Então deu uma, opa, vou colocar direito aqui, 1,15. Só que o correto seria ele ter colocado 40% a 50%. No caso dele, em específico, o condomínio estava cobrando coisas erradas, tá? Tanto é que a gente passou o contato do nosso advogado para entrar junto ao condomínio, que o condomínio não tinha nem algumas comprovações que estava comprando. Mandaram uma planilha sem descrição, só com valores assim, ó. Ah, ó, mensalidade de tal tá sem pagar, isso aqui tá sem pagar, 15 mil reais. Aí colocava honorário advocatício em um lugar, depois em outro. Tava meio... E aí eles começaram a ficar arredio quando o nosso advogado começou a perguntar algumas coisas. Então a gente viu que tinha problema no meio. Provavelmente não é aquela dívida toda. Mas que seja uma diferença de 3, 4 mil reais. Cara, isso é uma diferença. Quando a gente está falando de imóveis de baixo valor, imóveis ali que você vai arrematar por 100, que vale 200 de mercado, isso dá pouca diferença. Mas quando você pega ali um imóvel que você arrematou por 500, por 600 mil, os valores aumentam consideravelmente. A gente está falando de mudança de dívida ali de 100 mil para 300 mil, dependendo do cenário.
Vantagem é que, em muitos casos, quando você vai pegar imóveis de alto padrão, geralmente você vai arrematar ele no leilão judicial. Leilão judicial é mais fácil de você ter os débitos. É muito mais tranquilo. Ah, quando que a gente precisa disso? Geralmente é nos extrajudiciais. Então, o formato que a gente faz aqui é um formato trabalhoso. Honestamente, é trabalhoso. Às vezes você vai ter que ler mais de um processo, porque, por exemplo, aqui nesse caso, a gente só tem um processo. Mas poderia ter dois, três. Já poderia ter um processo do mês 6 de 2023 a, sei lá, 6 de 2024. Eu somaria esse valor mais o outro. E assim sucessivamente. Mas é um jeito mais assertivo. E no final, sempre você considera ali uma gordurinha para queimar. Agora, uma coisa que eu já falei em aula para vocês e eu enfatizo aqui, cara, até para abrir a palavra para vocês poderem perguntar, poderem falar aí. Se você não tem certeza, não compre, tá? Não compre. Às vezes, vale a pena você fazer uma estimativa meio que burra. Em que sentido burra? É você jogar para cima mesmo. Que é o quê? Como que é isso? O Leonardo, ele fez essa compra no dia 19 de novembro de 2020. Ele comprou financiado isso. Aqui, ó. A alienação fiduciária aconteceu 19 de novembro de 2020. Uma estimativa burra, no sentido de que, cara, se está jogando para cima mesmo, é considerar que desde o primeiro dia que ele comprou o imóvel, ele parou de pagar. A gente está falando de quase 4 anos aí sem pagar condomínio. É uma estimativa que você pode fazer e depois jogar uns juros. Só quando você faz isso, você não quer pesquisar processo, você não quer pesquisar, ligar para a administradora, não quer conversar com o advogado, com isso, com aquilo. É o jeito mais fácil de fazer. Só que quase nunca você vai ter viabilidade fazendo desse jeito. Porque vai dar sempre números astronômicos. Imagina aqui, ó, se eu falar que é R$ 350 por mês durante 4 anos. A gente está falando, quer ver, ó, 48, deixa eu compartilhar aqui. 350 vezes 48 meses, que são 4 anos. Estou falando de R$ 16.000, sem juros. Vou colocar ali uns 40%. 25.000, quase R$ 24.000. É uma diferença grotesca. É mais seguro do ponto de vista assim, cara, você está jogando muito para cima. Se esse imóvel deu viabilidade para você, cara, você está sucesso. Só quase nunca você vai ter viabilidade de R$ 23.000 para poder pagar de dívida. Não vai dar. É um jeito mais fácil, mas você vai ter muito trabalho e você não vai conseguir participar de quase nenhum leilão dessa forma. O jeito que eu estou mostrando aqui é o jeito que a gente tem feito nos últimos, sei lá, 3 meses, até mais. Acho que nos últimos 4 meses, que a gente já estava fazendo dessa forma desde os só segundo leilão que estava aceitando financiamento. Então já estava desde essa época. A gente tem feito dessa forma, tem dado bons resultados. A nossa assertividade melhorou bastante. Está girando em torno ali de variação de 5% para mais ou para menos. Então está um número bem legal. Uma outra forma bem bacana que a gente já está fazendo é que o escritório de advocacia, que é parceiro nosso, eles fazem esse levantamento. Então, eles conseguem entrar em contato com o advogado da outra parte, fica muito mais fácil isso deles levantarem esse débito. Só que isso não é uma realidade para todo mundo, eu sei disso. De repente, você está aí sozinho, você não conhece nenhum advogado, não tem condição de pagar nenhum advogado para fazer isso. O jeito é você fazer isso que eu mostrei para vocês. Ah, Edson, por que tem que ser advogado? Precisa ser advogado para isso? Não. Mas é que advogado para advogado é mais fácil. Eles têm uma tratativa melhor. Todas as vezes, não todas, mas vamos dizer assim, 80% dos advogados que eu falei para tentar levantar o débito, meio que eles te ignoram. Aí eu peço pro advogado, nosso, que trabalha com a gente, para ligar lá e trocar ideia com o cara passa. Acontece. Faz parte do jogo. E aí? Eu falei, é isso que eu faço para descobrir os débitos. Era uma coisa que tinha muita gente pedindo. Não estava sabendo como é que fazia, estava com problemas. Agora eu quero saber de vocês. Como é que vocês estão fazendo? Faz sentido? Vocês têm dúvidas? Eu duvido que eu falei por meia hora aqui, ninguém tem dúvida de nada. Ah, droga, deixei minha xícara lá dentro.
Pode falar, tô ouvindo. Ninguém? Não acredito. Vamos acabar o Lacido hoje? Pode Eu pegar estava a xícara tentando. lá que a gente espera. Não, não, tá tranquilo, vamos lá. Eu tenho duas dúvidas aí. A primeira delas é em relação a como tem uma ação judicial já em tramitação, se o cálculo da dívida é somente sobre as parcelas de condomínio e esse juro. Parte de honorários, essas coisas não entram não, certo? Entro. Você também paga. A outra é depois que a Caixa toma o imóvel, se o condomínio continua sendo de incumbência da pessoa que está morando, do dono, entre aspas, dono do imóvel. Agora não é dono Então, mais. não entra, vamos dizer assim, ó, tá, respondendo a sua primeira pergunta, tá? Ah, sim, os honorários advocatícios entram na conta e sim, você tem que pagar. Não tem jeito. Respondendo a sua segunda pergunta, a Caixa consolidou a propriedade. Isso. Teoricamente, aquele imóvel pertence à Caixa agora, não é mais responsabilidade da pessoa pagar o condomínio. Teoricamente. Por que eu digo teoricamente? Porque até então, tudo que o condomínio tem são os dados da pessoa. O condomínio não fica atualizando o cadastro lá da administradora baseado na matrícula atualizada. Ele fica todo mês puxando a matrícula atualizada para saber, entendeu? Então isso vai ser cobrado do cara por um bom tempo. Quando que isso costuma parar de ser cobrado? Quando está lá na frente, em vias de bloqueio judicial de conta, coisas do tipo. O cara contrata um advogado, ele paga um advogado para entrar no processo, chegar lá e falar: olha só, o imóvel já foi leiloado, ou o imóvel já foi consolidado, já foi dada a quitação, meu cliente não tem mais nada a ver com isso. Isso aí é problema da Caixa. Aí o que acontece é uma mudança de quem está tomando o processo. Sai do Leonardo, se fosse o caso, e vai para a Caixa Econômica Federal. Aí poderia acontecer isso. Mas vamos dizer assim, ó, nos casos que estão na Caixa hoje, 85% dos casos vão estar em nome do antigo proprietário. E qual que é a vantagem de você procurar, por exemplo, no Jus Brasil? Quando você vai pesquisar o CPF do cara, vai aparecer toda essa movimentação. Mesmo que mude no processo, saia Leonardo e entre Caixa Econômica Federal. Ainda vai existir lá um registro de que o Leonardo tomou um processo judicial. Aí você precisa ver esse processo. É por isso que é a importância de não só você olhou no Jus Brasil lá, mas você baixar o processo. Você não é advogado? Se for advogado, um advogado pega o processo para você, ou você mesmo. Agora, se você não é advogado, você baixa o processo para você ver o que aconteceu. Porque às vezes pode ter acontecido isso mesmo que você falou. Saiu o Leonardo, tá a Caixa Econômica Federal. Aí, se você for procurar por tribunais, você não encontra. Que não é mais processo contra o Leonardo. Mas você encontra esse registro que teve, e aí é só você continuar puxando a linha, né? Tem uma linha solta, é só continuar puxando essa linha para encontrar esse débito. Até porque também esse tempo entre a consolidação da propriedade pelo banco e o leilão não demora tanto tempo, não? Então você não vai ter um tempo muito grande ali para dizer, em São, geral. são raros os casos. É mais quando o imóvel fica muito tempo empacado. Aí pode acontecer. Sei lá, o imóvel foi consolidado há 2 anos atrás e ninguém comprou desde então. A Caixa fez 2, 3 leilões e ninguém nunca comprou. Aí pode acontecer. Fechado? Pode falar, Verônica. Olá, queridos, estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, tá, é porque onde que eu tô tá bem ruim. Edward, quando tem eu já peguei um caso de um imóvel que ele estava com dívidas acima de 5 anos e, lógico, aí tinha um processo lá atrás e depois foi consolidado pela Caixa e continuou rolando. Só que Uhum. quando a gente foi apresentar para a Caixa fazer o pagamento, ela queria que a gente entregasse também o processo, né, que foi feito anterior aos 5 anos. E ficou emperrando por conta disso, né, porque a gente tinha que apresentar essa documentação. Isso foi uma situação. E a outra coisa que a gente tem visto aqui
Eu estou no Rio de Janeiro, tá? Por incrível que pareça, ainda existem algumas opções no Rio que não estão naquela regra antiga, tá? De ela pagando tudo até R$ 1.000, por incrível que pareça. Todas Sim. prestam, não prestam. Tem algumas que prestam, tem outras que não, tá? E uma outra coisa que a gente tem executado aqui, tem dado certo, a maior parte dos condomínios, Minha Casa Minha Vida, eles colocam uma garantidora. Uma garantidora, às vezes, é uma grandona que paga a maior parte dos condomínios. Tem que conseguir estreitar um relacionamento com a garantidora para poder conseguir esses débitos. Tem dado certo também. A questão lá com a garantidora também tem ajudado bastante. Melhor do que no condomínio. No condomínio, eu nunca consegui informação. Nunca. Sim, é difícil. É muito difícil. Eles usam 1 milhão de argumentos, enfim. Então, a gente tem tido muito sucesso com a questão da garantidora. A garantidora realmente tem nos ajudado bastante assim, nessa questão. Legal. Garantidora aqui em São Paulo tem, pelo menos do que a gente tem visto, tem muitas. Então, quase nunca a gente pega a mesma. Uma vez ou outra, tal. Então, é mais difícil a gente pegar uma muito grande, assim. Garantidora é bom quando você tem esse contato, de fato. A garantidora é ruim quando você quer negociar. Eles são péssimos para negociar débito. É horrível. Eles são zero abertos à negociação. Mas se você tem um contato, isso até com administradora geral, né, de condomínio. Se você tem um contato dentro, facilita bastante. Aqui no Vale tem uma administradora que ela faz, sei lá, 50% dos condomínios. Aí a minha prima trabalha lá dentro. Então eu consigo alguns dados nesse sentido. Mas quando tá fora disso, não tem muito o que fazer. Mas isso que você falou levanta um ponto interessante, Verônica. Gente, uma coisa que se vocês querem ficar a longo tempo nesse mercado, ou fazer como a Verônica faz, por exemplo, que ela, assim como eu, ela também é assessora de investidores, né, que querem arrematar imóveis de leilão. Cara, você precisa aprender a fazer conexões com as pessoas. De todo canto. Você foi numa portaria, troca ideia com o porteiro. Você foi numa administradora, troca ideia. Você nunca sabe quando você pode precisar daquela pessoa. Às vezes você pega e fala, nossa, a pessoa dá vontade de dar um soco nela. Mas você faz a cara de paisagem, fica feliz da vida, porque de repente, amanhã ou depois você precisa dela. Cara, eu lembro até hoje, cara, uma vez que eu fui num condomínio, era um condomínio nosso, a gente foi fazer a abertura, né, de uma unidade nossa. Cara, eu fui mó solícito com a porteira, tipo, tava zero vontade mesmo. E aí, eu conversa vai, conversa vem, eu falei, se souber de alguém que queira vender, a gente compra, tá bom? Tá, passei meu número para ela, e ela passou o dela para mim. E aí, um dia eu precisei de um contato de alguém da portaria de lá. Pronto, eu mandei mensagem para ela falou, cara, eu não trabalho mais lá, mas essa pessoa vai te ajudar a fazer isso. São pequenos detalhes, né? Pequenos contatos que vão passando para vocês. A sua primeira pergunta sobre a questão do processo antigo, né? Relacionado a débitos. É comum ela pedir o processo anterior, mas ela pediu o processo, tipo assim, só o número do processo. O que ela pediu de documentação? Geralmente, ela pede ali se o processo já foi encerrado ou o andamento para saber, tipo, a situação do processo, né? Isso, exatamente. Eles seguraram o processo de pagamento, né? Esse ano é que está entrando os preços, né? A questão dos pagamentos ali, se você tiver um bom CCA, ele vai colocando ali no sistema para poder pagar, porque do ano passado a gente não conseguiu praticamente nenhum. E aí a gente... O que a gente tem feito? Nesse caso aí que eles pediram o processo, aqui Deus tem a advogada ali que nos ajudou, né? Então ela acabou trazendo o contrato, mas tipo, a gente mandou as contas para eles pagarem, para a Caixa pagar, e aí eles devolveram para a gente informando que tinha um processo, que era para a gente informar o negócio do processo. Aí a gente apresentou, eles entraram com isso no sistema, então resolveu. Mas uma coisa que a gente precisa também ter em mente, que a garantidora, quem trabalha com garantidora,
demoram muito tempo para encaminhar a conta. Por quê? Porque quanto mais demorar para eles encaminharem, mais dinheiro eles vão ganhar. Porque para Mais eles juros. É. né? Mais Eles juros. ganham E com juros. É. a garantidora aqui no Rio, eles pedem 30%. E eles não negociam, não nada. É só na parcela e olhe lá. É isso aí. Facilita na parcela, no máximo. Exatamente. Esse negócio dos processos é até bom para o pessoal aqui. Muita gente pergunta, às vezes, sobre dívidas que caducaram, né? Vamos usar esse termo para ficar mais fácil para todo mundo. Os débitos só caducam, gente, acima de 5 anos, se ele não tem processo judicial envolvido, tá? Então, por exemplo, se esse condomínio aqui que a gente acabou de ver, provavelmente, aí a gente está estimando, não tem como a gente ter certeza, de junho de 2023, ou melhor, de 2024 para frente, está sem pagar. Mas não tem processo nenhum. Vamos supor que, por algum motivo, o condomínio coma a bola e não entre com processo contra o Leonardo, ou contra a Caixa, ou com quem que seja. Se passar 5 anos e eles não entrarem com processo, essa dívida pode ser caducada. Você precisa abrir um processo específico para isso, mas ela é anulada, não pode ser mais cobrada. Só o que está dentro de 5 anos, tá? Não é porque, tipo assim, ele não paga desde junho de 2024, tudo vai ser caducado. Não. No mês, o primeiro um mês foi caducado, no mês seguinte, outro mês foi caducado, e assim vai indo. E aí você tem que abrir um processo individual para cada uma dessas coisas. Então, condomínio, é difícil isso acontecer, tá? Bem difícil. Porque o condomínio deu 6 meses, ele já entra com processo judicial, porque ele sabe que provavelmente ele não recebe mais. Muito difícil receber. Agora, débitos de IPTU, às vezes, de prefeitura pequena é mais simples. Já vi vários casos assim, de ter tipo 6, 7 anos de IPTU não pago, a prefeitura nunca movimentou nada. Prefeitura pequena, às vezes tem um escritório terceirizado e acontece. Mas só para vocês saberem disso. Então, quando há processo judicial, não existe caducar a dívida, tá? Então, nesses casos, você vai ter que informar a Caixa sobre esse procedimento. Recentemente, a gente não teve nenhum caso assim, mas o que a gente sempre fez foi mandava o processo para eles e eles mesmos entravam no processo para fazer essa negociação. Sei lá, de 3 meses para cá, faz tempo que a gente não pega uma coisa dessa. De 3 meses, assim, faz tempo. Pode ter mudado alguma coisa de como a Caixa está lidando, né? Fábio, você queria falar alguma coisa? Você tinha uma pergunta, eu acho que você tinha levantado a mão. Sim, você comentou aqui do Vale, né? Do Vale do Paraíba. A maioria da dívida que eu consigo levantar é justamente por garantidora, cara. Tem uma garantidora aqui que acho que domina a maioria dos condomínios. Aqui no Vale, né? São José, Jacareí, eu acho que Taubaté, que pega um monte. Isso, exatamente. E estou conseguindo as dívidas com eles. Mas, não sei se é a sua realidade também, mas a minha é que todas as dívidas sendo maior do que 10%. Então, todas as vezes que eu analiso, faço a viabilidade, que eu vejo os 10%, eu já considero aquilo. E quando eu vou atrás da informação, eu vejo que a dívida está sempre acima dos 10%. Às vezes, muito acima dos 10%. Sim. Estou trabalhando sempre com a linha dos 10%, só que é o que você falou começa a ficar inviável, né? Não, é aquilo que é isso mesmo, é jogar com a regra debaixo do sovaco, né? Que a gente fala, cara, você viu ali que tem dívida de 100 mil e 10% você tem que pagar 10%, cara, nem olha o restante, você só vai pagar 10%, é 10%, ok. Algum de vocês já teve um caso da Caixa pagar o restante? Eu ainda não passei por um caso desse. De tipo, eu tenho que pagar 15 mil e a Caixa pagar 30. Isso ainda não aconteceu. Pelo menos com nenhum dos meus clientes, nem com ninguém que falou comigo. Se alguém tiver... Porque assim, eu fiquei bem curioso em saber como que a Caixa vai lidar com isso. Eu fiquei bem curioso, porque eles sempre foram extremamente burocráticos no sentido de, cara, tem que ser o boleto inteiro, não pode ser meio boleto. Sabe, tipo assim, tá devendo 50 mil. Não pode ser 30 e 20, tem que ser um boleto de 50 mil. Tem que ser um processo de... Como é que vai fazer para mandar um processo parcial? Um boleto parcial, de dívida parcial? Porque a garantidora, o condomínio também vai ter bastante dificuldade em... não, vou te dar um boleto para você e um boleto para você. Então, eu confesso que eu ainda não ouvi gente falando que isso deu problema, mas eu sempre pensei, cara, isso daí vai dar uma chateaçãozinha. Como é um processo bem recente, né? Não tem nem 2 meses que isso mudou.
Eu quero descobrir. Ué. Todos os débitos que a gente pegou foi sempre dentro dos 10%, então nunca passou disso. Pode falar, Henrique. Então, só que no meu caso, não sei se você lembra, o meu caso teve 2 boletos quando eu comprei o meu, que foi Cara, desculpa, eu não lembro, mano. faz muito tempo. Mas o meu caso teve 2 boletos, que era na época trocou de garantidora, então tinha uma dívida Hum, da antiga garantidora e da atual. Então foi gerado 2 boletos. E aí a Caixa, claro que deu aquele problema, né, para ela entender, mas sim. eu expliquei até a própria administradora, eu pedi um papel para ela, explicando que teve essa mudança no condomínio, mandei tudo para a Caixa com os 2 boletos, e a Caixa pagou normal, os 2 boletos do condomínio. Até na época era 30 mil de dívida, e aí ela pagou os 2 boletos de dívida. Eu acredito que essa questão de 2 boletos não vai ter tanto problema. É porque, tipo assim, no caso, não tinha o que fazer, né? Porque eram pessoas jurídicas distintas. Tava devendo A e B. Então, tinha que pagar os 2. Mas, por exemplo, eu penso assim, o condomínio B tá cobrando 50 mil. Aí ele vai cobrar 20 mil de você e 30 mil da Caixa. Ele vai ter que gerar 2 boletos, né? Com Não, 2 teoricamente, tipo assim, isso teoricamente é fácil de fazer. Mas o setor financeiro dos lugares não é tão simples assim, vai sabe? querer, Tipo, né? ele sempre vai, pô, não, mas eu não quero, eu quero 50 mil, você me deve 50 mil. Aí a Caixa, não, mas eu não quero 50 mil, eu quero só 30. Eu queria ver algum caso de perto para saber como que está acontecendo isso. Vou até dar uma procurada com o pessoal do meio também para ver se já passou por alguma situação assim. Eu acho que isso tende a dar pelo menos uma dorzinha de cabeça, aquela briguinha. Mas se eles criaram essa regra, eu imagino que eles tenham pensado operacionalmente sobre esse problema, né? Eu imagino. Pode falar, professor? Claro, pô, fala aí. Essa perspectiva que a Verônica trouxe, eu achei bem interessante, porque me fez buscar mais informações, a partir de agora, buscar mais informações sobre uma situação que eu estou vivenciando. Estava fazendo análise de um imóvel, estava muito boa, por sinal. Aí busquei a informação sobre a dívida do imóvel. Está nessa faixa de 100 e poucos, 200 mil reais. Só que a dívida do imóvel estava de condomínio de 183 mil. Aí só Caraca. que eu tenho na dúvida se é administradora ou garantidora. Que tá devendo? Aí só que está desde 2015, que eles passaram para mim os débitos desde 2015, e eu não encontrei nenhuma ação a respeito disso. Até achei estranho. Nossa, o pessoal está com a dívida desde 2015, não tem nenhuma ação. Então agora eu vou buscar para saber se não tem, porque senão boa parte disso aí já caducou. Então, Sim, exatamente. Se não tem, o que você pode procurar, procura na pessoa anterior. Porque, cara, se tá há tanto tempo assim, a Caixa já deve estar com ele em estoque há um tempo, eu imagino. Que ninguém fica sem pagar condomínio 10 anos, tipo assim, numa normalidade da vida. O cara já tá deixando sem pagar quase tudo. Então dá uma olhada, às vezes não tem nenhum processo no nome do cara, ou às vezes está no processo no nome da Caixa, ou vice-versa, sabe? Dá uma olhada se não tem nenhum processo. E se não tiver, irmão, cara, dá glória a Deus que você foi abençoado. Ô, Edson, Fala Uma aí. coisa que vale a pena também é olhar o CNPJ do condomínio, né? Para ver se ele já não tem essa questão de não colocar. Eu já peguei condomínio que não coloca na justiça. Sim. Então, também existe essa possibilidade, até porque ele despende dinheiro, né? Então, às vezes, é uma torre só, isso aí tudo tem que ser Um condomínio analisado. pequeno, né? O cara prefere arcar com o custo de ter um condomínio não pagando do que. É meio burrice, né? Porque com o tempo isso vai se tornando uma coisa muito cara, mas é possível. Pode falar, Fábio. aproveitando a questão das dívidas aí também, eu não sei se isso é nível nacional ou é só regional aqui, não sei se você pegou esse caso. Mas no caso de dívidas municipais, os tributos, nessa época agora está sendo comum as anistias, né? Às vezes você pega uma dívida um pouco grande, de débito de IPTU, alguma coisa atrasada, mas está com anistia de multa e juros. Então, às vezes isso aí pode... É possível, ajuda. É possível. Tem muita prefeitura. Cara, prefeitura é muito bom de negociar dívida, é muito bom mesmo. Eles dão sempre muito desconto, abatem juros.
eles são ruins na entrada. Geralmente a entrada, eles pedem uma entrada às vezes alta por o valor do débito, mas eles são bons de negociar, no geral, né? Eu acho que a prefeitura menor é até mais fácil. Por exemplo, caso que eu lembro de uma, mais ou menos nisso que você está falando, foi da prefeitura de Jacareí. Aí Teve mesmo. um imóvel que a gente pegou que tava coisa assim de uns 6 mil de IPTU, só que desses 6 mil era coisa de, sei lá, uns 3 de juros. Eles não tiraram todo o juro, mas eles falaram assim, não, a gente parcela e deixa metade dos juros apenas. Então, tipo assim, cara, tirou Sim. R$ 1.500, 25% de uma dívida, é coisa pra caramba. Sim. E tem um apartamento aí mesmo em Jacareí que está nesse trâmite. A dívida está gigantesca, só que agora anunciaram hoje nas mídias lá que vai ter isenção, vai ter anistia. Então começa a ser viável, cara. Porque a dívida desse apartamento é muito grande, cara. É. Nossa, e dívida de IPTU para ser grande, cara, nossa, tá há muito tempo, né? Porque IPTU geralmente é pequeno, o valor é pequeno. Massa. E aí, gente, mais dúvidas? É só que eu tô com outro também que que eu estou analisando, que ele tem uma ação semelhante a essa daí, só que ela já foi determinado a penhora de direitos do condomínio. Aí ele já está alienado, então a Caixa já atravessou uma petição. Mas ele está no leilão, meu receio é tipo, de arrematar e ele para leilão judicial também. Existe essa possibilidade? É raro. É. Vi, eu acho que uma vez acontecer uma coisa chamada leilão simultâneo, que é você ter um imóvel que está em leilão extrajudicial e leilão judicial ao mesmo tempo. É bem raro isso acontecer. Porque os sistemas, eles não são correlatos, não são coisas que se conversam. O que você pode fazer para evitar isso? Pega esse processo, essa penhora que foi gerada, ela foi gerada a partir de um processo judicial. Então tem um número lá. Baixa esse processo e procura ler as últimas páginas desse processo. Aí você vai sempre de decisão em decisão, que é basicamente o que o juiz falou. Você só vai olhar o que o juiz falou, porque você não está interessado em toda a história, você só quer saber o que o juiz falou. Quando que você não vai entrar nesse leilão? Se você vê lá uma decisão do juiz, já nomeando um leiloeiro. Porque se o juiz nomeou um leiloeiro, significa que o leilão judicial está em vias de acontecer. Pode ser que até leve um pouquinho mais de tempo, mas pode acontecer. Imagina, você arremata pela Caixa esse imóvel, sei lá, a gente sabe que às vezes a Caixa demora as coisas para rolar, às vezes eles não mandam o documento, aí você não consegue registrar o imóvel, você leva, sei lá, 2 meses para registrar o imóvel. Só que nesse meio tempo, alguém foi lá e conseguiu arrematar no judicial e por algum milagre ele conseguiu expedir uma carta de arrematação ou fez uma pré-anotação mais rápido que você, o imóvel é dele, não é seu. Ah, a Caixa te dá evicção de direitos, devolve o seu dinheiro? Sim, só que você perdeu tempo, né? Então, minha sugestão, olha o processo e vê em que status está. Se o leiloeiro já foi nomeado, não participa. Agora, se não, só tem a penhora lá e as coisas ainda não aconteceu nada com o leiloeiro em si, você pode arrematar. Depois que você arrematar, você vai ter que pedir para um advogado entrar naquele processo e falar assim, gente, vocês estão discutindo sobre esse imóvel aqui, mas esse imóvel é do meu cliente. Não tem mais nada a ver. Juiz, você pode retirar essa penhora? Aí o juiz vai dar uma extinção da penhora, você vai no cartório, tira aquela penhora da matrícula. É algo meio que tranquilo de fazer. Fez sentido? Entendi. Agora, o IPTU eu tô achando difícil encontrar, viu, professor? Sério? Cara, IPTU, vocês sabem que você tem que pegar pela inscrição imobiliária, né? Sim. Inscrição municipal lá e jogar no site. Aí, cara, é questão de prefeitura. Quer ver, ó? Vamos pegar Jacareí. Jacareí IPTU. Jacareí é a cidade aqui do lado que eu tô. Vamos lá. Aqui, ó. Você vem aqui, prefeitura IPTU, segunda via de... Cadê? Não, gente. Cancelar. Sério que ele vai pedir o certificado digital? Aqui, ó. Aí você pega inscrição municipal, digita isso aqui e vem também em dívida ativa. São José dos Campos é um pouquinho mais chato. É um sistema próprio, você tem que ter login, aquela coisa toda. Só que isso tudo varia de prefeitura para prefeitura. Tem algumas prefeituras que é meio que assim, muito fácil.
Tem algumas prefeituras que é tipo assim, não existe site, você não acha, é uma coisa bem de século XVIII. Mas nesse caso não tem o que fazer, caso a caso. Uma coisa que eu sempre tento quando não tem no site, e eu preciso ligar, né? Eu, às vezes estou longe, tipo assim, a gente teve uma vez, isso faz tempo já, na verdade faz bastante tempo, foi arrematado um imóvel em Ribeirão Preto. Cara, é 7 horas daqui. Foi para um amigo nosso. Aí ele falou, cara, o cara tá falando que eu vou ter que ir lá falar com o cara da prefeitura para dar baixa nisso. Eu falei, não, sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, ó, moço, pelo amor de Deus, eu acabei de vender um imóvel, eu tô comprando esse, mas eu tô muito distante, eu tenho uma criança pequena, não tem como ir. Inventa uma história triste. Por quê? Prefeitura pequena, se eles não têm site, são prefeitura pequena. Se são prefeitura pequena, eles não têm muito assim um processo muito bem definido. Na maioria das vezes é o servidor que tirou coisa da cabeça dele e falou assim, não, a partir de hoje tem que vir alguém para carimbar aqui na minha mesa. Sério, você parece que é zoeira, mas é real mesmo. O cara tirou um procedimento que ele não pode passar por telefone. Só que pode. Só que ele fala que não. Aí se inventa uma história triste, por quê? Para tentar ganhar. A coisa que nunca funciona é brigar com o cara. Xingar o cara, não, ele vai falar, não dá, você vai ter que vir aqui. Acabou. Foda-se. Agora, jogar a história triste funciona. Nesse caso, eu lembro que ele falou alguma coisa disso. Moça, eu acabei de vender minha casa, eu acho que era coisa de ITBI, não era de IPTU, era de ITBI. Moça, eu acabei de vender minha casa, eu tô morando no Nordeste. Eu não tenho condição de pagar um transporte para ir aí. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu só preciso disso, tal, não sei o que. Aí a pessoa foi e mandou por e-mail. Aí pergunta a você, se ela mandou por e-mail, você acha que ela não poderia ter mandado por e-mail? Poderia. Se fosse dar ruim para ela, ela não teria feito. É só que ela tirou da cabeça dela que precisava ir presencialmente lá. Então, quando é prefeitura muito pequena assim, você tem que tentar jogar um chamego ali para ver se consegue. Mas, na maioria dos casos, está sempre assim. É por site, IPTU. É que é Bem BH, tranquilo. é o site e precisa do cadastro. Precisa de um cadastro próprio? Mas você não consegue criar um cadastro e pesquisar vários IPTUs? Não, Putz, aí é chato, hein? pelo menos eu não descobri ainda não. Tô correndo atrás para Putz. esse descubro. Essa tática sua, eu usei ela ontem aqui, no imóvel que eu estava participando, lá em Tinda, que é a cidade vizinha aqui. Ah, Na matrícula, estava errada a numeração da matrícula, faltava um número. E aí, eu pesquisando, dava inscrição inválida pelo site. Eu falei, pô, não tem jeito, eu tenho que ligar lá. Aí, com muito custo, eu consegui falar com uma funcionária lá. Aí, eu expliquei toda a história com ela, ela não queria passar. Ela falou, não, eu não posso passar a informação. Eu passei CPF do cara, passei inscrição. Ela falou, deixa eu tentar. Uns 5 minutos depois, eu acho que eu descobri. Tá faltando o número 4 na inscrição. Batata, a hora que ela passou, eu já consegui passar, ver já tudinho dela. pegou. Ah, Sim. tem jeito. Leilão, gente. Leilão, às vezes a gente tem que ficar dando jeito. O leilão é resolução de problema. Então vai ter um monte de problema aí que você vai ter que dar um jeitinho de resolver. Faz parte. Saber Agora, lidar esse com negócio isso. de BH, cara, como que poderia ser feito? Dívida ativa eu acho que você consegue ver. E dívida ativa tem que ficar público, né? Vou tentar. Mas eu vou. Acho que eu nunca arrematei em BH ou já arrematei? Eu mesmo, para mim, nunca. Mas talvez para algum cliente já. Eu vou dar uma olhada. Depois você me manda uma mensagem para me lembrar. Eu vou ver se a gente acha algum caminho para fazer isso que o pessoal geralmente faz. Que não é possível que as pessoas não pesquisem IPTU. Sempre tem um jeito. Basta só descobrir qual jeito é. Vamos descobrir. Me manda uma mensagem depois no privado, por favor, só para eu lembrar. Beleza? E aí, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Ou eu posso ir para casa jantar? Pode ir. Depois dessa, né? Tipo, pô, tô passando fome aqui no escritório, pô, vai lá, pô. Cara, ó, no preâmbulo geral, é isso. A minha consideração, levem muito a sério essa questão de débito, tá? A sério mesmo. Isso pode estragar muito
Aqui a maioria faz para si, mas quando você faz para outras pessoas é ainda pior. Quando você faz com imóveis de alto padrão, e quando eu digo de alto padrão, não é porque é porque o condomínio é mais caro, então tudo fica mais caro. Então levem muito a sério isso e aquela dica básica, cara, se você não tem certeza, não arremata. Perde a oportunidade, mas não perde uma noite de sono por isso. A pior coisa do mundo é você falar, cara, e se der errado? E aí você fica ali, ó, e se? Aí você, ufa, não deu errado. Mas poderia ter dado. Cara, já peguei imóveis que eram dívida de 600, 700 mil reais de condomínio. Imagina se eu vejo errado. Imagina se eu não pego. No caso era leilão judicial, e ia ter lá um concurso de credores, coisa e tal. Mas imagina se a gente faz as contas erradas. Então, esses débitos, usem com muito cuidado a ponto de você não desistir, óbvio que não, mas de ser responsável com isso, tá? Se você não tem como fazer de algum imóvel específico, pule ele, deixe ele para depois, aprenda a fazer, crie onde vocês estão, parcerias com advogados, isso ajudou muito a gente aqui, facilitou muito, porque quer queira, quer não, cara, se tem ali um cara que ele vai conseguir entrar no processo mais fácil, ele fala com outra parte mais fácil, tem muito advogado iniciante aí que está disposto a fazer isso. É um jeito bem mais fácil de você iniciar, bem mais fácil. Então, crie alguma parceria de você, sei lá, pagar por quantidade, sabe? Se for o caso. Eu vou fazer... Você tem ali sua média. Para cada 20 imóveis que eu analiso, eu arremato 1. Então, você cria uma conta mais ou menos com o advogado. Vamos fazer assim? Eu te pago, sei lá, R$1.000 por imóvel arrematado que eu fizer. Eu te pago, sei lá, R$1.000 por mês, R$700 por mês, sei lá. Você vai fazer a conta que faz sentido para vocês, obviamente, né? Mas criem uma coisa assim, vai tornando esse processo mais profissional. Eu acredito que essas regras da Caixa vão mudar, mais hora ou menos hora. O estoque da Caixa está aumentando consideravelmente. De 2024 aumentou em 80%. Esse ano provavelmente vai aumentar muito mais. Então, quando ela tem muito estoque, inevitavelmente ela vai precisar se livrar desses imóveis. Então, ela tende a facilitar isso. Como algumas regrinhas da Caixa variaram, né? A Verônica estava falando que ainda encontra venda online lá que a Caixa paga tudo. Tem, às vezes, uns imóveis desses. Eles não avisam, mas está lá escrito no edital, na regrinha, né? No caso, na regrinha deles lá, a Caixa vai pagar tudo. É uma opção, por quê? Porque eles querem se livrar do imóvel. Então, fiquem de olho nisso e mais hora ou menos hora ela muda de novo. O importante é vocês sobreviverem. Cara, eu nem considero que eu estou há muito tempo no mercado, eu estou há 5 anos fazendo isso, e já mudou essas regras um monte de vezes. É até dar uma raiva eu gravar aula sobre modalidade. E é por isso que eu sempre bato. Você já deve ter visto na aula lá, eu falar, cara, você tem que ler o edital, porque o que importa é o edital. E, cara, desde o primeiro curso que eu gravei para agora, já deve ter mudado umas 5 vezes cada uma das regras. Se você não aprende a ler lá o edital, eu tenho que gravar aula infinita. Nunca dá para deixar aula gravada. É sempre aula semanal para falar isso. Então, fiquem de olho nisso, ela vai mudar, como sempre muda, e é só a gente sobreviver. Eu vi muita gente desesperada quando isso mudou. Acabou o leilão. Já era. Cara, não acabou. Dificultou um pouquinho? Dificultou. Exige um pouco mais de profissionalismo? Sim. Mas está bem longe de ter acabado. Então, minha sugestão para vocês, aprendam essa arte, que isso daqui tende a se tornar cada vez mais raro para vocês. Em questão de assessoria do nosso escritório aqui, aumentou a quantidade de assessorias com essa mudança. O pessoal ficou mais com medo, o pessoal que já sabia arrematar começou a pagar para fazer assessoria, porque, eu não tenho garantia, não tenho certeza se eu levantei os débitos certos. Para ela é lucro, porque ela, sei lá, ia pagar, não tinha certeza se ia pagar 14 mil de débito, começou a me pagar uma parte disso e agora tem uma garantia. Justo, os dois lados ganharam. Então, isso é forma de você aprender a se reinventar nesse mercado. É certo que vai mudar de novo, tão certo como amanhã o sol vai nascer, mas hora ou menos hora a Caixa muda a regra de novo, vocês têm que estar prontos para isso. Sempre vai dar dinheiro, gente, sempre. É só a gente saber aproveitar. Sabedoria que eu aprendi que a constância da Caixa é a mudança, né? Exato. É a única certeza que nós temos. É certo que vai mudar. Então, o resto a gente só descobre como ir fazendo.
E se é uma mudança muito ruim, ela percebe logo e tira fora. Essa é uma vantagem. Ela não fica segurando um erro. Mas isso é uma coisa também que eu falo para vocês. Olhem para outros leilões também, tá, gente? A gente fala muito de Caixa porque, inevitavelmente, é o maior banco, é a maior carteira, é tudo maior. Mas, por exemplo, se você pega leilão do Santander, apesar dele ter um leilão condicional, o primeiro e segundo leilão dele o Santander paga todas as dívidas. Pelo menos tem sido assim, né? Os últimos editais que eu li. Também, leiam o edital, pode ser que mude. Mas os bancos privados, eles têm essa política deles pagarem os débitos. O que a Caixa tirou, eles mantiveram. Então, às vezes, vocês estão brigando ali por um imóvel, às vezes vale a pena você pagar um pouquinho mais caro no imóvel do Bradesco, no imóvel do Santander, que os débitos vão ser pagos. Olhem para isso também, não fica só numa coisa, sabe? Aprende a ficar olhando para todos os lados. Isso ajuda bastante. Essa semana a gente arrematou um do Santander e eu acho que um de algum banco pequeno, tipo uma... Não lembro o nome. Aquele que faz refinanciamento, como que é o nome? Home Equity. Um de um leilão de Home Equity também. Então, tipo assim, débitos todos pagos. Na Caixa não tem, em outros bancos tem. Então, vale a pena. Fechado, gente? Fechado. Ajudo vocês com mais alguma coisa? Pode fugir Nada? um pouquinho do tema? Pode, fala aí. Eu mandei no grupo lá hoje, mas vai aproveitar aqui o ensejo. Na venda direta online, ontem, eu participei mais um rapaz só. Eu fui no meu limite e ele deu um lance a mais e levou. Caso ele não honre, o segundo colocado, que sou eu, vou ser chamado, certo? Certo, venda online, né? Isso, vendo lá. Sim. Vamos supor que eu sou chamado. Qual que é a proposta que vale? Eu tenho que honrar a última proposta que eu fiz, que é uma abaixo dele, ou eu tenho a opção de manter o mínimo? Porque só teve nós dois. O que você acha? Eu acho que é a última proposta, mas não custava tirar a dúvida. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai considerar só a última proposta dada. Mesmo Bom sendo só seria os dois. se fosse a primeira, né? Mesmo se tiver só os dois. É a sua última proposta que vai. Tanto é que quando você olha lá no histórico de lances da venda online, quando você dá um lance, não aparece o seu lance anterior. Aparece o seu CPF com o número novo. Sim, sim. Ou seja, o último lance registrado seu é aquele. E aquela proposta eu tentei mexer, mas não, ela fica gravada, posso salvar, Ela mas fica não tem como gravada, editar mais ela, não né? vai sair. Não tem. Não tem como diminuir. Você só Tá. pode editar se for permitido, né, o leilão específico, se vai usar recurso próprio, financiamento ou FGTS. Agora, o valor total da proposta você não pode alterar. Entendi. Tá. E eu tenho a opção também, vou supor, se for selecionada a segunda colocação, eu não aceitar também. E aí Você volta. pode. Tá. Você pode não aceitar. Você não é obrigado a aceitar. Tá. Até porque às vezes surge do nada. Cara, geralmente essas coisas chegam justo quando você tá sem a grana. Você Então, tava lá exatamente. pensando, tipo, putz, quero arrematar esse imóvel. Ah, não arrematei. Você foi e arrematou outro. Aí 2 semanas depois, os caras aí, você não quer comprar aquele lá, não? Aí você, putz, agora eu tô sem grana. Minha sugestão para você: se acontecer isso, joga no grupo, tá? Não perde uma oportunidade, porque você já analisou, às vezes é um negócio bom pra caramba, só que você só tá sem grana. Cara, oferece parceria pra galera do grupo. Às vezes Não, vai ter legal. alguém que tá com a grana no momento e compra. Eu acho que teve o Newton ano passado, cara. Ele participou de 3 leilões, aí ele não arrematou nenhum dos 3. Ele tinha ficado terceiro, segundo, teve um que ele ficou em quinto. E aí foi e arrematou outro, tava sem dinheiro. Chamaram os 3 para ele. Ele falou, putz, eu tô sem grana, não vou comprar, não comprou nenhum. Eu falei, cara, você é cabeçudo? 3 imóveis, você teve todo um trabalho para fazer, eram imóveis bons, porque senão você não teria participado, coisa e tal. Cara, oferece pra galera, se você ganhar R$1.000 nisso aí, tá bom. Você só usa o seu nome, só, é lucro. É lucro, exatamente. É lucro. Então, é uma coisa que vale a pena. Às vezes você não tem todo o dinheiro, mas você consegue alguém para fazer uma parceria. Vale a pena fazer isso. É bem útil. Mas também se você falar assim, não quero juntar com ninguém, tranquilo também que você não paga a multa por isso, porque não tem como eles falarem que, você desonrou a sua proposta. Não, você foi um majorado. Entendi. Ontem até o corretor estava tentando fazer essa mesma parceria, porque eu estava com o corretor da Caixa, né? Conversando online com ele durante o leilão. Aí eu falei, cara, parei. Aqui é meu limite, o cara tá insistindo, cara. Eu colocava e já colocava em cima. Eu falei, então parei. Aí o corretor falou, não, vai mais 2 que eu volto de cashback para você.
Porque ele ia tirar a Caraca, comissão dele. ele ia Ele tirar a tinha comissão. dele. Caraca, Ele, esse daí é ele queria para cima, ativo, cara. hein? Falou, Muito não, bom, pode, muito vai, bom. sobe 2 lances aí, vai até mais 2, você pode ir, que eu garanto para você, eu devolvo os 2.000, cara, de 1.000 e 1.000. Devolvo os 2 Aham. no acerto. Aí eu falei, beleza, aí continuei, mas aí o cara O cara ofereceu, continuou. continuou, parou, ele mesmo falou assim, não, deixa quieto. O cara tá comprando para É, morar, ou então ele mora no condomínio lá e já conhece, e já então deixa sabe pra de lá. alguma coisa. Aí tava desocupado do imóvel ainda para ajudar, cara. Por Um isso. dia. A pior parte é. É por isso que eu não gosto quando o imóvel tá lá mostrando desocupado, velho. Dá maior trabalho arrematar. Não, e Igual não quando o tava, negócio parece descobrimos. problemático, ninguém quer, aí você chega lá, tá bonito, é a melhor coisa, velho. É. Esse não estava marcado nada, mas a gente descobrimos através do síndico, Ah, descobrimos onde que o síndico trabalhava, ele foi lá, esse corretor, foi até o síndico, levantou a informação, falou, cara, o cara mudou semana passada. Tem dois móveis para ele retirar, mas ele já até entregou a tag de acesso do portão, tá caramba. tranquilo. Pô, gostei desse corretor, cara. Depois passa o contato desse corretor aí, muito É, bom. do ladinho aqui em Pinda, cara, pertinho. É, Pina. Não, Pinda. por que eu digo isso? Eu fiz até um vídeo recentemente, gente, falando sobre corretores. Cara, um corretor bom, você nem percebe que ele é tão bom, mas Sim, você consegue notar a diferença depois que você vê os corretores ruins. exatamente. Recentemente a gente teve um caso de um cliente que, cara, é merda, né? Ele arrematou, só que ele tava com pressa. Aí você sabe que a lista de corretores aparece tipo. Você não tem como selecionar, digitar por nome nem nada, aparece todos. Aí ele não tava conseguindo achar o corretor que eu indiquei para ele e pegou qualquer um. Cara, essa corretora especificamente não fez nada e só cobrava e tacava medo no cara. Tipo assim, porque no final do ano passado a Caixa estava com um problema de procuração. Então tinha ao todo a Caixa no Brasil inteiro são 4 procuradores. Hum, Eu acho que tinha 2 que tinham vencido. E aqui, para a região de São Paulo, era basicamente essas 2 procurações que não estavam valendo. Então ninguém conseguia registrar nada. E aí o cartório, não tem como, não tem como. Pô, levou um tempão. O cara levou quase 4 meses para registrar o imóvel dele. Demorou de fato. Só que a corretora, em vez de fazer alguma coisa, tipo assim, não, isso faz parte e tal, ela, ei, cadê o seu registro? A Caixa vai cancelar. Todo dia ficava infernizando a vida do cara, tipo assim, não ajudando e criando vixe. medo. Ó, a Caixa vai cancelar sua arrematação, vai te cobrar multa, vai te fazer isso. Eu falei, cara, mas ela tá do lado de quem? Aí É. até no final, agora, ela começou a encher o saco dele também com relação ao IPTU. Tipo assim, ele fez todo o processo para fazer a transferência de IPTU. Só que prefeitura, sabe como é que é prefeitura, né? Às vezes você faz o pedido, fez o protocolo tudo bonitinho, eles falam que tá certo, mas não tá. Aí você tem que fazer de novo, aquela coisa toda. Ela infernizando ele xingou ela, falou que abriu uma reclamação contra ela, contra a Caixa, mas tipo assim, essa é a prova que um corretor ruim atrapalha muito o processo. E eu sei disso porque geralmente eu tô do lado dos clientes, né? Às vezes é o cara que nunca fez. Imagina, chega, cara, era sempre assim. Eu falando pro cara, não, tá tudo bem, vai dar certo, fique em paz. Se a Caixa mandar um e-mail reclamando, a gente mostra que você já deu entrada no cartório, mas não é culpa sua, não tem o que fazer e tal. Tentando acalmar, e ela do lado, não, você vai perder, não, você vai pagar multa, não, já era. Cara, isso é péssimo. Principalmente vocês que estão na primeira arrematação, escolham muito bem o corretor de vocês, de verdade mesmo. Pesquisem antes um corretor no estado de vocês, cara, faz quase uma entrevista de emprego, sabe? Troca uma ideia com o cara, marca uma reunião com ele. Porque assim, ó, um corretor que não tem a capacidade de marcar uma reunião com você, de passar informações básicas, você sabe que ele não está trabalhando bem. Ele é aquele corretor de tiração de pedido, sabe? Só vai fazer assim, ó. Ah, não, faz isso. Ah, não, faz aquilo. Cara, não adianta. E infelizmente, porque com certeza eu vou estar sendo injusto com alguns corretores, mas, na média, os corretores bons vão estar na internet, tá? Você vai encontrar esses bons corretores que trabalham muito bem postando conteúdo na internet, falando na internet, porque eles querem crescer, eles querem evoluir, aquela coisa toda. Claro, com certeza tem alguns corretores sensacionais que não estão na internet. Eu tenho uma corretora, até a que está no curso, a Bianca, ela não aparece na internet. Ela é muito boa mesmo. Sabe tudo, mas ela não está na internet. É um caso à parte. Só que tem muito corretor por aí que é muito ruim, cara. Não vale a pena ter um corretor muito ruim. E, claro, vocês não pagam por isso, mas ainda assim é bom ter alguém que vai te ajudar, né? Não alguém que vai te atrapalhar.
Já tem muita coisa para lutar. O Cris falando aqui. Aconteceu comigo, tive o azar de pegar um corretor muito ruim. Velho, acontece. Somente uma pergunta rapidinho. Depois da data do primeiro leilão, o imóvel sai do site da Caixa? O primeiro foi dia 25, o segundo seria dia 7, porém sumiu do leiloeiro, aparece com um risquinho no primeiro. Ô, João, se ele sumiu do site, pode ser que ele tenha sido retirado. Não faz muito sentido. Ele é o quê? É primeiro leilão, segundo... Não é comum sair do site, não, porque ele fica lá, né? Se ele saiu, pode ser que ele tenha sido retirado, por algum motivo. Beleza, gente?